Coragem para evoluir. Luciano Vicenzi. Prefácio. Achado feliz. Incentivo, no exercício da tarefa do esclarecimento, cultiva o hábito pessoal de distribuir a Droite a Gauche sugestões e propostas dirigidas principalmente ao corpo de pesquisadores e professores do IPIC, para que se tornem autores competentes, sem no entanto formular expectativas quanto aos resultados futuros. O objetivo é compartilhar com todos a felicidade íntima do dever consciencial cumprido, que é resultante de toda a publicação dedicada à melhoria das consciências, onde o maior beneficiado acaba sendo sempre o próprio autor. Quando o incentivo ao aproveitamento do talento pessoal recai sobre solo fértil, ou seja, sobre o mental soma, corpo mental, da consciência autossuperadora, as ideias criam raízes profundas e dão frutos conscienciais inesperados. Leitores, é o caso dessa primeira obra de Luciano Vicenzi, Coragem para Evoluir, cuja apresentação temos a honra de fazer aos leitores. Para o leitor que pela primeira vez está entrando em contato com os temas e as abordagens projeciológicas e conscienciológicas, sugerimos também a leitura de outras obras introdutórias para melhor proveito do rico exemplar que acaba de adquirir. Manual prático, num estilo didático, claro e conciso, o autor percorre o complexo terreno da autopesquisa, levando o estudioso a analisar de forma objetiva as nuances do mega-atributo coragem consciencial. A sinceridade da autoexposição fica evidenciada na proposta e na admissão despojada da própria necessidade íntima do autor de aprimorar o autoenfrentamento nesse mesmo aspecto. Coragem para Evoluir é um manual prático de autopesquisa, onde o autor não poupou vivências e não omitiu nem mesmo aspectos mais constrangedores, contudo necessários à renovação pessoal com vistas à evolução das consciências. Protagonismo. A coragem e a automotivação dela decorrente constitui a força íntima que faz a diferença quando a consciência decide não mais ser vivida pelo chamado destino, determinismo, e passa a assumir o livre-arbítrio com o maior discernimento de que é capaz, assumindo o protagonismo da própria trajetória evolutiva. A evolução consciente corajosa é um convite irrecusável para promover viradas de rumo, correções de rota e ajustes evolutivos que a consciência tem o poder, energia consciencial, para assumir e superar. Programação existencial. Ao eleger como objeto de estudo a profilaxia de um tema crítico, a covardia evolutiva, o autor dá amostras de bravura pessoal na aplicação avançada da inteligência evolutiva, já que essa triste patologia consciencial patrocina a maioria dos abortos de programações existenciais, levando milhares de consciências a compor a massa de indecisos à margem da autoevolução. Solução. Ao leitor ou leitora fica a oportunidade de livrar-se do lastro dos medos infundados, a erradicar as omissões deficitárias, banindo definitivamente a preguiça mental, a pasmaceira evolutiva, as depressões e outros males decorrentes da permissividade e da negligência quanto à autoevolução. Com o grato sentimento que somente os achados felizes do mental soma, corpo mental, despertam, incluo neste primeiro ano do milênio um exemplar de Coragem para Evoluir na biblioteca pessoal. Somente o futuro mostrará os benefícios e os frutos conscienciais inavaliáveis gerados pela obra didático-assistencial terapêutica que em hora buena é levada ao público. Ao autor, Luciano Vicenzi, agradecemos a oportunidade de partilhar dessa gestação consciencial e desejamos o continuismo permanente na produção de novas pesquisas de igual profundidade dentro do inesgotável e fascinante universo da evolução consciencial. Malo Balona. Introdução. O acaso é o fruto do céu que o tolo, o poeta e o filósofo ficam, por aí, esperando cair. Valdo Vieira. Pesquisar e escrever sobre a consciência, a alma, o espírito ou a essência de cada um de nós, em movimento de evolução, mostra-se um aprendizado incomparável. É, antes de tudo, uma imersão na própria intimidade, uma viagem dentro do micro-universo individual em busca de pistas para melhor identificar o rumo de nossas manifestações. Este livro é resultado de uma autopesquisa que me permitiu compreender melhor as dificuldades encontradas no meu desenvolvimento pessoal, e me colocar de modo mais incisivo na trilha provável da tarefa que vim executar nesta existência humana, minha programação existencial. A pesquisa respaldada na vivência pessoal é interessante porque avança junto com o pesquisador, e este pode observar,
A cada dia, a cada nova experiência, o aprofundamento do autoconhecimento, enriquecendo as associações de ideias e a qualidade do trabalho realizado. Com isso, desenvolve sua acuidade e expande seu laboratório para outras consciências e dimensões. Não se trata de forçar a barra associando tudo a seu objeto de pesquisa, querendo colocar todas as formas num mesmo molde, mas, estando atento, começa a perceber a riqueza de informações oferecidas pela própria vida. Resgata ideias inatas, desenvolve ideias originais e analogias para melhor caracterizar seu objeto de pesquisa, otimizando sua percepção e apreensão dos fatos. Escrevendo sobre esses achados, o pesquisador organiza melhor o pensamento e consegue encadear com mais coerência as prioridades que qualificam sua manifestação. Pensar, por exercício, uma coisa de cada vez, para, depois, estender para a visão de conjunto organizada. Escrever, desdramatiza e esclarece. Neste trabalho sobre a coragem consciencial, vamos mostrar diversas facetas interligadas a este atributo, seus fatores intervenientes, mecanismos e necessidade para o desenvolvimento evolutivo de todos nós. Esta necessidade, de coragem para o desenvolvimento evolutivo de todos nós, surge devido às velocidades distintas adotadas pelas pessoas em seu movimento evolutivo. A diferença de velocidade nas renovações pessoais em relação ao padrão convencional, estabelecido pelo grupo social, é uma das bases do contrafluxo, representado pelos obstáculos que surgem porque a sociedade recicla e amadurece os seus valores em uma velocidade menor. O indivíduo empreendedor enfrenta um contrafluxo, por exemplo, quando propõe ideias e soluções originais a uma questão e as pessoas em volta não conseguem acompanhar seu raciocínio. Há resistência. Do mesmo modo, quem está mais lúcido para o processo evolutivo enfrenta um contrafluxo ou resistência quando tenta impor um ritmo de crescimento e amadurecimento assim mais dinâmico e produtivo em relação ao adotado pela maioria das pessoas, muitas ainda inertes neste movimento. No avanço da compreensão sobre o tema, torna-se necessário fazer referência aos 3 fatores mais influentes nas manifestações das consciências. 1. Paragenética. A genética é adstrita às heranças da consciência, através do psicossoma, corpo extrafísico, das vidas anteriores ao embrião humano. 2. Genética. As heranças da consciência em seu corpo físico, biologia. 3. Mesologia. A herança cultural e a influência do meio. Esta última influência merece a atenção especial de nossa parte para melhor analisar a importância do fator coragem, tanto na atuação no meio sociocultural e sob padrões vigentes das sociedades intrafísicas, como nas comunidades extrafísicas relativas a cada consciência e, de modo mais específico, para o projetor lúcido ou praticante das experiências fora do corpo, objeto de estudo da projeciologia em suas tarefas existenciais. Este livro pretende mostrar o quanto os aspectos mesológicos restringem a lucidez e a liberdade da pessoa para o cumprimento da sua programação existencial e como estes fatores são alimentados por preguiça mental, comodismo e passividade, dificultando a resposta comportamental adequada de cada um ante a própria evolução. A hipótese apresentada para ajudar a superar a condição de aprisionamento da consciência será exposta de maneira técnica, baseada nos fundamentos da conscienciologia e projeciologia. A conscienciologia é a ciência que estuda a consciência inteira, com todos os seus corpos, existências, experiências, épocas e lugares de vida, em uma abordagem integral, projetiva e autoconsciente em relação às várias dimensões existenciais. A projeciologia é a especialidade da conscienciologia que estuda as projeções da consciência, saídas lúcidas do corpo humano, e seus efeitos. Isso inclui as projeções de energias conscienciais para além dos limites da consciência. Ver Bib. 38. Sob este enfoque, o tema coragem torna-se um instrumento libertador de pensamentos, sentimentos e ações. O paradoxo é que a liberdade, embora atraente do ponto de vista teórico, nem sempre é desejada na prática porque implica no constante desafio de assumir responsabilidades, a primeira delas, sobre o próprio destino, o atual e o almejado. Exige enfrentar a realidade de que não podemos aprender pelos outros e nem eles por nós,
Mas compartilhar experiências nos ajuda a ampliar a percepção dos estímulos necessários para compreender a complexidade de nossa natureza. Nada é simples quando nos propomos a estudar a consciência. O valor atribuído aos problemas humanos ganha dimensão especial quando tratados de maneira diferenciada para cada consciência, pois a aquisição do conhecimento se deve à subjetividade da interpretação dos fatos e às associações de ideias que cada uma faz. Estas associações variam de acordo com o acúmulo de experiências individuais durante as múltiplas vidas humanas. A rigor, todo conhecimento é subjetivo. Ainda hoje, por exemplo, ano 2011, existem pessoas que não concebem a ideia do homem ter ido à Lua, e, para estas, as imagens dos astronautas americanos em solo lunar em 1969 não passam de truque cinematográfico de Hollywood. Ao verificar com maior proximidade posicionamentos desta natureza, observamos não tratar-se de simples questão cultural, mas de um filtro mental delimitado pelos valores pessoais. Embora pareça simplório, este exemplo traduz uma singularidade na interpretação dos fatos, pois até mesmo aqueles já consumados para muitos, são para outros ainda objeto de dúvida. Se isto ocorre até com acontecimentos físicos, materiais, como serão as sutilezas da intimidade de uma consciência com seus experimentos evolutivos? Escolhemos, para melhor caracterização da abordagem, tratar de quando a coragem se torna mais importante em nossas manifestações, revelando predominâncias ou tendências a serem melhoradas e incentivadas para alcançar essa liberdade essencial ao desenvolvimento do nosso aprendizado. Após uma década de pesquisa da consciência, verifiquei a distância entre a informação, teoria, e as vivências do dia a dia, prática. Este é um dos grandes empecilhos à melhoria dos desempenhos evolutivos das consciências. A pessoa só compreende a si mesma quando anatomiza sua realidade íntima, fazendo da pesquisa parte de seus pensamentos e ações, registrando os fatos intrapsíquicos no momento exato em que ocorrem. Após o fato, a constatação da possibilidade do desempenho ter sido melhor, a torna mais lúcida para uma próxima vez. Este exercício constante faz o aprendizado sobre nós mesmos ser dinâmico e fascinante. É para este exercício que convido o leitor ou leitora, comparando as informações aqui contidas com seus experimentos pessoais e discordando quando sua prática assim evidenciar. Este autor agradece toda a colaboração. Luciano Vicenzi. Capítulo 1. Histórico e conceitos básicos. O único tempo real é o presente, porque é quando se pode aplicar o livre-arbítrio, decisão e ação. Wagner Allegretti. Esta pesquisa foi iniciada em outubro de 1993, com enfoque para a temática da misologia como freio evolutivo. A pesquisa autodidata, extraída da experiência de vida deste pesquisador em observar o comportamento humano, tratava da influência dos valores sociais sobre as pessoas e de como estas, submetidas à expectativa dos outros, adotavam o comportamento esperado, mesmo estando dissonante dos valores pessoais. Após seguidas análises, pude perceber esta influência de maneira evidente nas pessoas à minha volta, e também em mim. Aprofundei a percepção de que muitos indivíduos, com receio de se verem expostos, representam uma imagem pessoal incoerente com sua realidade consciencial, para serem melhor aceitos na sociedade. Percebi também o quanto essa tendência dificulta a consciência executar, de modo satisfatório, a sua programação de vida, o completismo existencial, objetivo de todos nós. Em 1995 a pesquisa ganhou um direcionamento definitivo, conjugando aspectos da misologia com a coragem para a superação de obstáculos intraconscienciais, pessoais, decorrentes da carência de determinadas experiências evolutivas. Parti do pressuposto de que este estudo poderia me ajudar a entender esta influência sobre o comportamento pessoal e os mecanismos dos quais me valia para protelar as decisões mais difíceis, a falta de coragem evolutiva. O pesquisador da conscienciologia, além dos métodos tradicionais de pesquisa, utiliza-se do estudo das próprias manifestações, criando em si o seu laboratório ambulante. Antes de adentrarmos mais profundamente em nosso tema, faz-se necessário esclarecer alguns conceitos básicos da conscienciologia utilizados como fundamentação para a exposição da pesquisa aqui apresentada.
Não é nossa intenção nesta obra aprofundar estes conceitos. Para tal, sugerimos os tratados Projeciologia, Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano e 700 Experimentos da Conscienciologia, ambos de autoria do médico e pesquisador independente Valdo Vieira. Neste livro, estamos retirando uma pequena fatia da Conscienciologia, o estudo da coragem da consciência, para enfocá-la como instrumento de evolução. Programação existencial. Programação existencial é a programação específica de cada consciência humana em sua nova vida nesta dimensão física, planejada antes do renascimento nesse corpo biológico, ressoma, ainda na dimensão extrafísica. Pode ser chamada também de mandato pré-intrafísico, meta existencial, planificação existencial, projeto de vida, verbib. 39. A sensação de ter alguma tarefa especial ou missão a cumprir na vida é relativamente comum. Cumprir esta missão é o real objetivo de cada consciência em sua vida humana atual. Identificar em linhas gerais o tipo de atividade a ser executada para otimizar a própria evolução, definindo com melhor qualidade seus objetivos de vida é o primeiro passo para a pessoa caracterizar com maior precisão os detalhes do que foi planejado, anatomizando a coerência das prioridades adotadas e direcionando os esforços pessoais para a execução da sua programação existencial. Existem programações existenciais simples encarregadas tão somente de resolver os problemas pessoais ou do grupo familiar mais próximo, sem necessidade de planejamentos mais específicos ou complexos. E as mais avançadas, da consciência líder evolutiva, com maior nível de discernimento, nas quais esta atua como mini-peça dentro de um maximecanismo assistencial em função da evolução de muitas outras consciências. A caracterização do tipo de programação existencial está diretamente relacionada com a abrangência da assistência a ser praticada durante a vida. Podemos identificar dois tipos básicos de tarefas assistenciais estudadas pela Conscienciologia. A tarefa da consolação, mais primária, visa o auxílio aos outros de modo mais paliativo, temporário, de conforto ou alento espiritual. Pouco esclarece sobre a realidade evolutiva da consciência, porém é mais simpática e de retorno mais imediato. Comum nos círculos religiosos, sua ação é varejista. A tarefa do esclarecimento, mais avançada e complexa, visa oferecer os meios, informações e técnicas, para que os outros aprendam a resolver os seus problemas por eles mesmos. É mais definitiva e de resultados não tão imediatos. Por trabalhar com verdades relativas de ponta, visando esclarecer mais do que consolar, nem sempre é muito simpática. Sua ação é atacadista. Quando ainda muito envolvida pela vaidade do ego, a tendência da pessoa é querer pensar em realizações acima das possibilidades pessoais para o atual momento. Quando falta coragem, a tendência é menosprezar-se para justificar a fuga das responsabilidades. Em ambos os casos, existe falta de coerência quanto à potencialidade evolutiva. Para melhor compreender essa potencialidade, o caminho mais lógico é do autoconhecimento, porque permite avaliar suas conquistas e carências de aprendizado, bem como a posição e responsabilidade dentro do próprio grupo. Algumas perguntas básicas ajudam neste sentido, por exemplo. 1. Você está, de fato, preocupado com sua evolução? Quantas pessoas de sua família ou de seu círculo de relações mais diretas estão realmente preocupadas com a evolução pessoal? Conhecimento é responsabilidade. 2. Qual a qualidade de suas relações interpessoais? O saldo é positivo ou negativo? 3. Você pensa em ajudar outras pessoas? Qual é, no seu entender, a forma de auxílio mais efetiva? 4. Você já pode praticar a tarefa do esclarecimento ou apenas a tarefa da consolação? 5. Qual é o traço força da sua personalidade, talento, mais positivo? 6. Qual é o ponto de inércia íntimo que mais trava a sua evolução? Na programação existencial consta sempre uma parte individual e outra grupal. Na individual, a pessoa é considerada separadamente, em suas performances e desenvolvimento. Na grupal, são considerados os resultados de suas atuações dentro do grupo, relativas aos feitos de um número maior de pessoas, onde sua participação pode ser relevante ao sucesso ou fracasso de toda uma equipe.
O objetivo básico da programação existencial é trabalhar com aspectos prioritários para a evolução da consciência, proporcionando vivenciar situações que, de alguma forma, vão lhe dar a oportunidade de renovar suas antigas posturas, aprender, amadurecer através da experiência mais planificada. Tem relação direta com nossas necessidades evolutivas, e também com nossos talentos ou potencialidades. Recebemos apenas tarefas que estejam dentro das nossas possibilidades de execução e com certo percentual de folga quanto ao tempo, visando calçar os percalços da vida humana, por exemplo, a manutenção do corpo físico. Ainda assim, muitas pessoas falham nesta execução devido ao excesso de protelação nas decisões individuais. O ideal é aproveitarmos nossos talentos para superar dificuldades. Esta autossuperação, além de vários outros fatores, exige coragem. A utilização da coragem é essencial para a obtenção do completismo existencial. Período intermissivo. Período intermissivo é o período no qual a consciência se encontra entre duas vidas humanas, atuando na condição extrafísica. Há consciências que desativam o corpo físico, morte biológica, e voltam a renascer nesta dimensão física sem perceber a troca de dimensão. Tal é o estado de pouca lucidez em que se encontram. Vivem presas dentro de sua tela mental, num mundo particular criado pela imaginação. Outras exibem autoconsciência do estado atual, da vida recém-finda e da próxima que enfrentarão, cedo ou tarde, conforme tarefas ou atividades extrafísicas a serem cumpridas antes do próximo renascimento. Neste período de tempo, maior ou menor, conforme o caso, a consciência extrafísica, quando desfrutando de relativa lucidez, em conjunto com amparadores, consciências auxiliadoras mais avançadas, e orientador evolutivo, consciência coadjutora da coordenação inteligente das programações existenciais de um grupo evolutivo, estabelece metas prioritárias a serem trabalhadas na próxima vida humana. Conforme a maturidade conquistada, ocorre a preparação para o renascimento físico, tendo maior ou menor livre-arbítrio na escolha dos desafios e projetos para o futuro, o grupo familiar e de convívio, e a complexidade e abrangência de sua atuação assistencial. Muito se fala, na sociedade ocidental, da tanatofobia e o medo da morte, na verdade, um reflexo do medo do desconhecido somado às lavagens cerebrais da repressão religiosa. Quando alguém desativa o corpo físico, se considera apenas o sentimento equivocado de perda. Ninguém perde o que não possui, em síntese, possuímos apenas o aprendizado conquistado. Este sentimento de perda é equivocado também porque os componentes de um grupo evolutivo mais próximo estão sempre se reencontrando. Porém, pouco se fala da preocupação de quem está para renascer ante o novo desafio a ser enfrentado quando novamente estiver em um corpo biológico, deixando sua comunidade extrafísica, seu verdadeiro lar consciencial, para conviver com uma família com a qual nem sempre terá o melhor relacionamento, e com metas que exigirão o melhor dos esforços desta para realizá-las. A coragem evolutiva influencia na escolha destas metas. Ninguém vem a este mundo a passeio. Tampouco se comenta a saudade daquelas companhias evolutivas mais chegadas a nós que permaneceram nas dimensões extrafísicas quando renascemos e a alegria destas quando retornamos com um bom desempenho na vida física, após a dessoma, morte biológica. A melhor dessoma é de quem completou a sua programação existencial. Visando melhorar o desempenho no período intrafísico, existem os cursos intermissivos. Curso intermissivo. No período intermissivo, após determinado nível evolutivo, a consciência começa a frequentar cursos teórico-práticos que visam preparar melhor os alunos participantes para a execução de programações existenciais de diferentes graus de complexidade. O objetivo é proporcionar melhores resultados na recuperação do nível de lucidez desses alunos para as metas evolutivas traçadas a favor de um grupo maior de consciências, e ao mesmo tempo prepará-los para superar traços imaturos de personalidade que serão trabalhados novamente. Em alguns casos, ocorrem simulações das possíveis condições com as quais a consciência se defrontará quando estiver novamente na condição intrafísica. No entanto, na prática, podem ocorrer vários ajustes ou situações imprevistas, devido ao desenrolar dos acontecimentos.
A falta de rememoração das informações sobre o curso intermissivo após o renascimento intrafísico em conjunto com a mesologia criam numerosas oportunidades para os chamados acidentes de percurso, desvios de rota quanto à programação existencial, mais comuns do que se imagina. Pensene e Holopensene. O Pensene, P mais C mais N, e a unidade de manifestação prática da consciência, segundo a conscienciologia, que considera o pensamento ou ideia, concepção, o sentimento ou emoção e a energia consciencial em conjunto, de modo indissociável. E a unidade básica de nossas manifestações. Os pensenes formam os modelos mentais do indivíduo, a maneira de ver a si e o mundo e de se relacionar com ele, caracterizando a base do seu comportamento. Absorvemos e exteriorizamos energias o tempo todo. A energia empregada pela consciência em suas manifestações é denominada energia consciencial. É o extrato que demonstra, sem disfarce, a intencionalidade ou o padrão dos pensamentos e sentimentos apresentados por uma pessoa. Este padrão define as afinidades, os acoplamentos energéticos e o nível evolutivo de nossas companhias intra- e extrafísicas. Os afins se atraem. Por onde nos manifestamos, deixamos nosso rastro energético, assinatura pensênica, podendo ser mais sadio ou mais patológico, promotor de reciclagens e bem-estar ou de distúrbios e descompensações. O conjunto de pensenes agregados ou consolidados é denominado holopensene. Pode também ser chamado de egrégora, embora esta palavra, desgastada pelo uso, gere resistência em larga faixa dos leitores sérios das ciências. Verbib. 40. A formação dos holopensenes, campos concentrados de energia com determinado padrão de informações, caracterizado pelo somatório de pensenes afinizados, encontra semelhanças em conceitos como a teoria do inconsciente coletivo, do psicólogo suíço Carl Gustav Jung, 1875 a 1970, e a lei de ressonância mórfica, do biólogo inglês Rupert Sheldrake, 1942. Todo agrupamento humano, todo local, toda cidade, toda profissão apresenta campos de energia peculiares, formado por padrões de pensamentos e sentimentos afins. Esses padrões influenciam aqueles que estão submetidos ao mesmo ambiente ou um tipo de atividade. Quanto maior o número de consciências pensanizando de maneira similar, maior a força de um holopensene e maior a interferência dele sobre as pessoas, as quais tendem a reproduzi-lo e reforçá-lo. É a característica retroalimentadora de um holopensene, feedback. Este conceito é fundamental para compreendermos melhor o poder de influência da misologia sobre os indivíduos, seja nesta dimensão física, dificultando a renovação dos hábitos sociais de uma comunidade, seja nas dimensões não físicas, onde sua força é muito mais intensa devido à similaridade de pensamentos e sentimentos das consciências componentes de qualquer comunidade extrafísica. No decorrer deste livro, vamos abordar cada um destes conceitos básicos, contextualizando-os com associações de ideias, visando esclarecer a relação entre a coragem e a evolução consciencial. Vale fazermos uma análise inicial do nosso tema de estudo. Coragem consciencial. Coragem, do francês antigo corages, refere-se etimologicamente à ação com o coração, representando comportamentos com preponderância emocional. Isto não restringe as atitudes de coragem a aspectos meramente emotivos, pois é possível canalizar as energias mobilizadas segundo as diretrizes do corpo mental, mental soma, atribuindo-lhe o valor do discernimento. O filósofo grego Aristóteles, 384 a 322 AC, ressaltava sua importância colocando-a como a virtude essencial para o desenvolvimento das outras, estabelecendo uma correlação direta com a vontade. Efetivamente, não podemos falar de coragem sem nos referir à força de vontade propulsora de qualquer ação humana em direção a estágios evolutivos mais avançados. Alcançar novos patamares de qualidade em nossas manifestações não requer apenas mudança na forma de pensar e sentir sobre algo, mas também uma reflexão profunda sobre a qualidade da determinação aplicada na direção dos objetivos prioritários estabelecidos. É essencial verificar com clareza onde exatamente se quer chegar e o quanto se quer. Cada conquista exige sua cota de esforço e suor. A vida, em qualquer dimensão, é um constante sistema de escolhas interdependentes.
Optar por alguma coisa sempre implica na renúncia de outra. A condição em que nos encontramos atualmente é resultado das escolhas do passado, assim como o futuro depende de nossas atitudes no presente. A coragem é a vontade que sustenta a decisão tomada, exigindo um novo posicionamento mental diante dos antigos referenciais de comportamento. Quando usada com inteligência e responsabilidade, representa 1. Assumir a liberdade para determinar as metas pessoais. 2. Perseverança para efetivar resultados, enfrentando os desafios evolutivos. Valorizada por ser um atributo da personalidade realizadora, empreendedora e automotivada, a coragem vem despertando, cada vez mais, o interesse no meio empresarial. As organizações estão, constantemente, buscando profissionais com este perfil porque revela postura proativa, característica muito cotada no sistema socioeconômico atual. O psicólogo Daniel Goleman classificou como a regra de ouro do profissional inteligente, fator de distinção entre os funcionários das empresas, resultante, segundo ele, da combinação entre competência e integridade. Em um enfoque mais amplo, permite distinguir não só profissionais, mas todas as pessoas produtoras de resultados positivos para o meio onde vivem. Quando estudada mais profundamente, podemos percebê-la como fator determinante do domínio das manifestações conscienciais, onde passamos a utilizá-la como ferramenta evolutiva aplicada na realização da programação existencial. Para isso, é preciso deixar de lado as justificativas pueris advindas dos resultados ainda insatisfatórios, pois nada resolvem. O início da implementação das mudanças necessárias ao cumprimento de nossa programação existencial é o descarte de toda e qualquer transferência de responsabilidades. A consciência começa a perceber que a melhor explicação não muda o fato nem altera sua condição evolutiva. Verifica, na prática, a necessidade intransferível de amadurecer intraconsciencialmente. O caminho que vamos trilhar a partir de agora inicia-se pela caracterização da problemática evolutiva, a inércia quanto à evolução consciencial, reforçada pela mesologia e os reflexos desta sobre as consciências, somada à covardia evolutiva. Poderemos avaliar valores pessoais e compreender melhor algumas de nossas posturas e reações. Em seguida, partiremos para as formas de trabalhar visando a autossuperação deste quadro, melhorando a auto-organização, diminuindo a assedialidade e a autoculpa e assumindo a multidimensionalidade. E finalmente, aprofundaremos o estudo da coragem correlacionando-a com as mudanças comportamentais para otimizar a produtividade consciencial. Capítulo 2. A mesologia. A consciência experimenta, em cada nova existência, transformações significativas quanto à própria situação, alterações quanto ao estado consciencial de lucidez, mudança de veículo de manifestação, como também passa a sofrer todo tipo de influência física ambiental, mesologia. Malo Balona. A compreensão da necessidade da coragem começa na análise sobre a influência direta dos valores estabelecidos pelo ambiente em que se vive. O padrão sociocultural no qual se está inserido exerce significativo peso na formação comportamental do indivíduo em nova vida intrafísica. A análise mais comum da misologia é feita em função do corpo físico ou apenas em relação à vida física e suas variáveis. Nesta abordagem, o paradigma cartesiano mecanicista é utilizado como referencial metodológico de estudo. Entretanto, este modelo mostra-se insuficiente para uma análise multidimensional da mesologia, pois a consciência não pode ser fragmentada como sendo apenas intrafísica ou apenas extrafísica. Estas dimensões não são estanques, isoladas uma da outra, mas interdependentes o tempo todo. A conscienciologia utiliza em suas pesquisas o paradigma consciencial, teoria que aborda a nossa manifestação de maneira integrada, ressaltando os seguintes aspectos. 1. Multidimensionalidade. Manifestamo-nos em múltiplas dimensões, influenciando e sendo influenciados por estas constantemente, com maior ou menor intensidade, conforme o estado consciencial em que nos encontramos. Intrafísico, personalidade humana, consciência intrafísica ou consciem. Extrafísico, consciência extrafísica ou consciex. Projetado, quando vivenciando uma experiência fora do corpo físico. Nossa procedência extrafísica. 2. Holossomática.
Utilizamos 4 veículos básicos de manifestação. Soma o corpo físico. O mais rústico e o mais frágil de todos, pois é facilmente desativado. É controlado pelo cérebro. Energossoma o corpo energético. Veículo de interface entre o soma e o corpo extrafísico, psicossoma. Responsável pelas trocas energéticas mais intensas, absorções e exteriorizações de energias. Trabalhado pela acupuntura, do Yin e homeopatia, tem relação direta com o estado de equilíbrio do corpo físico. Psicossoma o corpo emocional. Corpo extrafísico utilizado diretamente pelos projetores e consciências extrafísicas. Geralmente, apresenta a forma humanoide. Seu paracérebro, cérebro extrafísico, controla o cérebro do soma. Concentra de maneira mais intensa o processo emocional. Mental soma o corpo mental. Sem forma definida, sede da consciência, responsável por seus atributos superiores, entre os quais a lógica, a racionalidade, a coerência, o juízo crítico, a memória e o discernimento. A consciência, através do mental soma, controla o paracérebro do psicossoma. O ser humano em estado de vigília física ordinária, acordado, apresenta estes 4 veículos em estado de coincidência, atuando em conjunto e entrosados, embora a característica operacional básica de cada um seja mantida. 3. Bioenergias. Manifestamo-nos basicamente através de campos organizados de energia, veículos citados anteriormente, e por sistemas de trocas de energias, pensenes. Uma vez que a energia pode ser convertida em matéria, conclui-se, logicamente, que a consciência não é energia. As bioenergias são estudadas em todas as formas de interação e atuação energética dos seres humanos. 4. Multiexistencialidade. Passamos por múltiplas vidas intrafísicas, necessárias para o aprimoramento e evolução rumo à maturidade integrada, estado de maturidade consciencial mais evoluída, além da maturidade biológica ou física, e da maturidade mental ou psicológica, holomaturidade, o domínio de todos os aspectos já descritos. Diante do paradigma consciencial, ampliamos a avaliação sobre a misologia, evitando a redução da análise para uma única vida humana, família e costumes sociais. A visão limitada, linear e monodimensional, dificulta a percepção da extensão da influência social sobre o comportamento humano. Entre as várias abordagens do tema, derivadas da ampliação oferecida por este novo paradigma, vamos nos deter na análise de alguns costumes e tradições dificultadoras da aquisição de um melhor nível de maturidade. Quanto maior for o equilíbrio e o discernimento de uma consciência, menor é a interferência negativa de variáveis externas e vice-versa. Isto não significa maiores facilidades com os progressos conquistados, pois a complexidade das tarefas a serem desempenhadas aumenta na mesma proporção. Melhor, entretanto, a tranquilidade íntima advinda da lucidez de se saber o que está fazendo e as razões para estar fazendo, dentro de uma escala de prioridades bem definidas. A mesologia ou ecologia, ciência que tem por objeto as relações entre os seres e o ambiente em que vivem, comporta uma distinção entre os fatores extrafísicos e intrafísicos, facilitando a compreensão da herança mesológica multiexistencial. Se admitirmos que somos o resultado de nossas experiências anteriores, a análise deste fator não deve ficar restrita à vida atual. A sociedade moderna muda rapidamente devido ao avanço da tecnologia, porém as angústias humanas pouco se modificaram nos últimos milênios. A maioria dos problemas do homem, moderno do passado, giram em torno das mesmas variáveis: o usufruto do poder e o status, a aceitação e o reconhecimento do grupo, a afetividade e a sexualidade, entre os principais. Dizem respeito à vida de relação, característica do ser social em suas expectativas sobre os outros e em sua busca de também atender às cobranças alheias, direcionando, de um modo ou de outro, o comportamento dos membros de uma sociedade. Esta condição exerce forte pressão no estabelecimento das prioridades e valores de uma pessoa, seja alimentando o estado de ectopia consciencial, execução insatisfatória da programação existencial, de maneira excêntrica, deslocada, fora do roteiro programático escolhido para a própria vida intrafísica, fato mais comum, seja impulsionando-a à frente,
fazendo-a compreender melhor o mecanismo evolutivo para trabalhar na superação das limitações pessoais, fato bem mais raro. Fatores extrafísicos. A paramesologia ou paraecologia, pesquisada pela parasociologia, que estuda, além das sociedades humanas, as relações entre as consciências extrafísicas e suas respectivas sociedades. Pode ser estudada de maneira objetiva pelos projetores conscientes, através das experiências fora do corpo, ao conhecer e tirar conclusões momentâneas sobre as dimensões extrafísicas diretamente, sem intermediários. A qualidade de seus estudos depende exclusivamente da capacidade individual de acuidade e isenção na observação dos acontecimentos presenciados ou protagonizados. A prática projetiva nos mostra a tendência do indivíduo em manter os mesmos hábitos de pensamento e comportamento exibidos no cotidiano intrafísico, mesmo quando projetado fora do corpo, salvo experiências de expansão da consciência na qual há um acréscimo qualitativo na elaboração mental. Assim, se a pessoa possui tendências místicas ou de deslumbramento na dimensão física, provavelmente as terá também nas dimensões extrafísicas. A atitude ideal do pesquisador cientista é menos opinativa e mais descritiva. A ansiedade em obter e dar respostas imediatas e absolutas é uma postura anticientífica e não favorece o crescimento da média evolutiva do planeta. Todo dogma reprime. As sociedades extrafísicas apresentam características peculiares, diferenciadas dos moldes conhecidos aqui na dimensão material. As consciências componentes de determinada comunidade extrafísica apresentam condições aproximadas de lucidez e equilíbrio. Não há grande diversidade de níveis evolutivos. Já as sociedades humanas apresentam desde indivíduos marginais à evolução até seres altamente evoluídos, a exemplo do Homo sapiens serenissimus, modelo evolutivo máximo de eficiência consciencial para os habitantes deste planeta, segundo a teoria proposta por Vieira, apresentada publicamente em 1970 e, até o momento, irrefutada. Verbib. 40. Na vida humana, podemos ensinar o que sabemos, a prática da assistência, e aprender o que ainda desconhecemos, assistência recebida, respaldada pela experiência pessoal. Nas comunidades extrafísicas, devido à falta de maior diversidade, há uma tendência à manutenção das mesmas ideias e comportamentos, dificultando a reciclagem do padrão dos pensenes de seus habitantes. Eis uma das razões da necessidade de renascermos nessa dimensão física. Esta reciclagem é essencial à evolução consciencial. Pode-se observar, através das projeções lúcidas, a interferência das sociedades extrafísicas sobre as sociedades intrafísicas, em virtude de ambas encontrarem-se dentro de um mesmo bolsão energético, dimensão energética, dimenner, embora a manifestação predominante de seus habitantes ocorra em dimensões diferentes. Verbib. 40, página 211. Importa ao pesquisador atento lembrar que qualquer dimensão ou sociedade reflete o equilíbrio ou desequilíbrio de seus habitantes. O projetor lúcido deve ter isto em mente para saber como melhor atuar nestas dimensões. Verbib. 46. Há dois fatores extrafísicos intervenientes para as consciências intrafísicas nesta abordagem da mesologia multidimensional. 1. Energias. A interferência sofrida pela atuação do padrão de energias de um ambiente, a casa, a escola, o trabalho, o clube, o restaurante, de modo sádio e equilibrado ou intoxicado e desequilibrado. Esta interferência também provém das energias de outras consciências, intrafísicas e extrafísicas, presentes. A somatória destes padrões constitui o holopensene gravitante, pressão holopensênica, dos ambientes, que, também somados, formam os holopensenes de agrupamentos sociais maiores, cidades, países, passíveis de sofrerem a influência de comunidades extrafísicas sobrepostas. Torna-se mais fácil perceber esta diferença do padrão de pensamentos, sentimentos e energias quando a pessoa sai da cidade onde mora por algum tempo, vai para um lugar com um holopensene diverso, observa com atenção e, depois, retorna fazendo a comparação. Quem é mais sensível às energias sofre mais esta influência, podendo ter variações repentinas de humor ou de disposição física conforme o lugar visitado. Mas, se mantiver a lucidez, percebe o padrão energético e pode melhorar o nível de isenção relativa.
A isenção é relativa porque depois de certo tempo em um local aumentam as chances de ocorrer uma intoxicação, isto é, acostumar-se de tal forma ao ambiente que o fator mais proeminente, odor, ruído, aparência, etc., torna-se desapercebido. Tal intoxicação é ainda mais intensa em relação às energias, uma realidade mais sutil. A identificação dos holopensenes gravitantes tem significativa importância para a diferenciação entre os valores culturais mesológicos e os valores pessoais. A força do ambiente versus a autoherança multiexistencial, para a genética, já somada às experiências adquiridas nesta vida atual. O discernimento, um atributo mental mais sofisticado, começa com a diferenciação entre a ideia derivada das próprias experiências e reflexões, e a externa, sugerida. 2. Consciências extrafísicas. A interferência direta ou indireta dos habitantes das dimensões extrafísicas sobre o comportamento humano é muito mais intensa do que se possa imaginar. Há dois padrões básicos de interferência. Dos amparadores, mais lúcidos para o processo evolutivo, procuram ajudar de maneira isenta na tentativa de facilitar o desenvolvimento dos assistidos. Amparador não manipula as decisões do amparando e tampouco persegue ou escorraça os assediadores deste, assediador de assediadores. Dos assediadores e guias extrafísicos ceigos, com baixo discernimento, tentam impor suas vontades e sentimentos, visando atender interesses egoísticos. Uma pessoa, com hábitos, costumes e valores adquiridos e reforçados por toda uma vida, não melhora a qualidade de suas manifestações simplesmente porque desativou o corpo físico. Pode inclusive, conforme o nível evolutivo, ver estes traços de sua personalidade reforçados pela emocionalidade, devido à vivência através do corpo emocional, psicossoma, diminuindo ainda mais sua lucidez para sua condição extrafísica. Por pensar na vida física, intrafisicalidade, como a única realidade, muitas consciências tentam manter, a todo custo, os mesmos hábitos de quando possuem um corpo humano. Devido aos condicionamentos mentais adquiridos em vida, buscam suprir as dependências fisiológicas, energéticas e emocionais através daqueles que possuem um corpo físico. Assim, procuram exercer domínio ou poder sobre quem se mostra vulnerável. Esta é a base para entendermos a sedialidade extrafísica mantenedora dos padrões mesológicos estagnadores da evolução. Este fato pode ser observado pelo clarividente desenvolvido no dia a dia da vida em sociedade e pelo projetor lúcido em suas experiências nas dimensões extrafísicas. Existem vários livros de relatos projetivos retratando com maior profundidade a realidade das dimensões extrafísicas. Para nós, neste momento, interessa salientar que esta influência existe e, portanto, interfere no comportamento do indivíduo. Para quem deseja, cada vez mais, pensar por si, livre das pressões externas, incluindo as de origem extrafísica, tornam-se valiosos recursos o desenvolvimento bioenergético e o domínio do estado vibracional, condição técnica de dinamização máxima das energias do energossoma, corpo energético, através da impulsão da vontade. Verbib. 40, página 348. Estes recursos são indispensáveis para se conquistar a desperticidade, condição do ser desperto, diz mais per mais tu, o ser humano desassediado, permanente, total, plenamente autoconsciente de sua condição de não sofrer mais a interferência energética negativa de outras consciências. O conhecimento adquirido em experimentos projetivos e parapsíquicos amplia a visão de conjuntos sobre a multidimensionalidade e possibilita o desenvolvimento da coragem assistencial. Este atributo é essencial em confrontos energéticos, serviços de desassédio, e em trabalhos assistenciais extrafísicos mais complexos, como, por exemplo, o resgate extrafísico, uma operação assistencial evoluída em que se promove a mudança de uma consciência extrafísica necessitada, sequestrada, carente ou momentaneamente desequilibrada em suas faculdades mentais, refém, de um ambiente extrafísico para outro melhor. Verbib. 43, página 188. A coragem assistencial provém da confiança em si na equipe de amparadores atuante no caso, em benefício de todos os envolvidos. Os recursos citados, domínio das bioenergias e estado vibracional, também valem para as pressões externas de origem intrafísica.
A matéria é um derivado de energia. Fatores intrafísicos. A mesologia, intrafísica, é o estudo da influência do meio sobre o indivíduo, a família, a cidade e o país, com suas heranças socioculturais, na formação dos hábitos, costumes ou padrões comportamentais de uma pessoa. Sociedade é definida pelo estado de pessoas regidas por leis comuns, todo grupo ou agregado social que vive submetido às mesmas leis e cujas instituições fundamentais são determinadas por padrões culturais comuns. Verbib. 12. A consciência, quando aporta nesta dimensão física, não traz em suas células, neurônios, as informações que possuía antes do nascimento. A retomada da lucidez vai depender da capacidade de transmissão das informações do paracérebro ao cérebro físico, a força da paragenética e do possível curso intermissivo sobrepondo-se ou não ao novo energossoma e ao soma. O restringimento da dimensão física, em geral, possibilita organizar melhor os pensamentos, base de nossas ações, sem o peso da lembrança dos erros passados, feitos ou sofridos. Para a maioria das pessoas, este esquecimento temporário constitui imenso alívio, pois falta ainda a estrutura emocional para lidar com determinadas informações do passado. Há pessoas inclusive com dificuldades de lidar com o passado mais recente, desta atual vida intrafísica, mas ainda de vidas anteriores. Por outro lado, há também um esquecimento do período intermissivo, da procedência extrafísica e das linhas gerais da programação existencial. Esses fatores podem ser minimizados pela prática das projeções conscientes. A ausência de experiências projetivas lúcidas transfere à imaginação a tarefa de definir a aparência e o contexto destas outras dimensões que, quando aceitas, são tratadas dentro do âmbito da crença. Porém, a imaginação, neste caso, revela-se insuficiente para diminuir o nível de perturbação da consciência após a desativação do soma, morte biológica ou dessoma. A ignorância, as crenças convictas, o materialismo e a falta de experiências projetivas pessoais são fortes elementos que favorecem a ocorrência da parapsicose pós-dissomática, condição na qual a consciência já perdeu o corpo humano, mas pensa, sente e julga ainda prosseguir vivendo dentro dele e com ele. Verbib. 37, página 84. Embora mais de 50% da população mundial aceite a teoria das múltiplas vidas, a maioria traz esta informação somente no âmbito da teoria, sem aplicações práticas significativas. As informações do passado multiexistencial surgem apenas de maneira intuitiva, mas, ainda assim, influenciam nas características da personalidade humana. Os comportamentos de cada um se diferem, mesmo em gêmeos univitelinos. Para exemplificar, podemos citar um caso de gêmeas chifópagas, duas cabeças num mesmo corpo, ocorrido nos Estados Unidos. Obviamente recebendo os mesmos estímulos, aos 6 anos de idade, apresentavam personalidades distintas com evidentes diferenças de humor, comunicabilidade, iniciativa e outras. Questionadas sobre o futuro, uma queria ser dentista e a outra astronauta. Mesmo com o esforço social para enquadrar o comportamento dos componentes de uma sociedade, somos todos diferentes. Cada um tem uma forma toda particular de interpretar as informações recebidas, devido à bagagem de experiências anteriores e que, somadas às atuais, pouco a pouco, modelam a individualidade. Entretanto, a fragilidade gerada pela ignorância a respeito de si e da própria natureza torna o direcionamento social mais forte. Pressão institucional e comportamental. As sociedades, de modo geral, por mais diferentes em suas características culturais, padrões de ética ou instituições prioritárias, sempre buscam fornecer aos indivíduos um manual de instruções, um modelo de comportamento básico, equitativo, padronizado. Esse guia prático social ditado pelos costumes regionais contém normas de responsabilidades, prioridades grupais e individuais, etiquetas, expectativas diversas, buscando rotular comportamentos e controlar ações, gerando tendências que influenciam a todos os seus habitantes. Esta influência atinge, ao mesmo tempo, é retroalimentada pelas consciências extrafísicas próximas e seus respectivos condicionamentos.
Dentro dos agrupamentos humanos, um dos instrumentos mais usuais de influência interconsciencial é o poder temporal, modelo de sucesso social, cujo holopensene é fartamente reforçado pela grande maioria das populações. A imagem do sucesso de uma pessoa, medida pelo poder exercido e pelo prestígio social desfrutado por ela, está fixada em bases materialistas, monodimensionais e, portanto, de visão simplista e pobre perante a perspectiva multidimensional e multiexistencial. A sedimentação e fossilização do holopensene do poder temporal pode ser explicada por dois fatores básicos. 1. A origem filogenética aponta que o homem, tal qual os animais, demarca seu território de domínio e, quando em grupo, bando, segue um líder, geralmente o mais forte, detentor do poder. O poder cria regalias mesmo entre os animais. 2. A própria passividade do grupo, a lei do menor esforço, revela a tendência de as pessoas preferirem se adaptar a um sistema já pronto a procurar uma alternativa diferente, que lhes exija mais perseverança e disciplina. A preferência por este sistema está também baseada no medo das pessoas de, com uma liberdade maior, tornarem-se os únicos responsáveis pela própria história e não terem a quem culpar se fracassarem. Buscar o autoconhecimento, meta de toda consciência mais lúcida, significa atuar como microminoria dentro de uma sociedade autômata e adotar prioridades contrárias às da maioria. Exige coragem. A resistência à liberdade está no medo de ter a si como o comandante da própria trajetória evolutiva. Ao observar um boi pastando tranquilamente, com o único objetivo de suprir a necessidade de alimento, poderíamos nos perguntar qual o nível de preocupação deste com a própria evolução. Teria alguma? A preocupação de boa parte da população humana com a evolução consciencial é semelhante, mudando apenas as características do rebanho e do capim. Porém, a capacidade de aprendizagem humana torna as duas condições muito diferentes. Todo esforço no sentido de despertá-la vale a pena. Henry Thomas, historiador americano do início do século XX, considerava que o ser humano é naturalmente preguiçoso, de pouca iniciativa e, em geral, só busca novas alternativas de vida quando não tem outra opção. Ao analisarmos a história, podemos concordar com essa afirmação e inclusive estendê-la aos processos relativos ao esforço evolutivo das consciências. No artigo Contas Correntes Kármicas, Vieira aponta que a filosofia de vida, ou a escala de valores de uma pessoa, influi de maneira decisiva nos seus relacionamentos interconscienciais, nos débitos e créditos de cada um. A consciência evolui nos agrupamentos humanos numa escala ascendente dentro do contexto social, através de patamares ambientais, geográficos e sociológicos bem caracterizados. Verbib. 47. A estrutura social se mantém alicerçada na primazia das instituições sociais representantes das bases dominantes que modelam o comportamento esperado do grupo. Entre as instituições sociais que mais influenciam a formação do indivíduo, 3 se destacam: familiar, escolar e religiosa. Além destas, existem os grupos de convívio complementares. A instituição família. A família é considerada uma das vigas mestras da sociedade, a porta de entrada da consciência na dimensão física. Estudos recentes indicam que a personalidade e as emoções começam a se formar antes do nascimento, na fase intrauterina. Os fetos recebem, através do cordão umbilical, as reações químicas provindas do estado emocional da gestante. Segundo estes estudos, os filhos indesejados pela mãe têm maior chance de serem esquizofrênicos ou autistas. Acredita-se também que certas habilidades, por exemplo, a sensibilidade musical e linguística, começam a se formar dentro do útero. Pesquisas procuram demonstrar esta interferência em fetos que se desenvolveram em um determinado país, onde durante a gravidez a mãe falava uma língua estrangeira. Estes fetos apresentavam dificuldades para aprender a língua nativa da mãe quando esta retornava ao país de origem após o parto. Verbib. 8. Na família, a consciência recebe o crivo da genética e tem, na fase inicial de vida, o momento mais importante do desenvolvimento cerebral, necessitando de condições satisfatórias para não comprometer o futuro desempenho. Entre os 2 e 5 anos de idade, qualifica seus interrelacionamentos, dando as diretrizes básicas do modus operandi, valores, afetividade e estruturação do raciocínio,
de acordo com os moldes recebidos. Os problemas da desestrutura familiar vincam o indivíduo por toda a vida, exigindo autopesquisa teórico-prática e compreensão para a superação dos inconvenientes gerados. Os traumas, nem sempre claros sob o ponto de vista consciente, influenciam de maneira significativa nas posturas, formas de relacionamento interpessoal, reações e escolhas feitas em momentos mais decisivos da vida. Na família, começam as primeiras pressões sobre a necessidade de atender às expectativas dos outros,